Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos felizes porque em mais uma manhã nós podemos livremente adorar ao Senhor. Não sabemos até quando teremos essa liberdade. Pelo que ouvimos das Escrituras e reafirmados pelo profeta irmão William Branham, nosso prazo aqui na terra está quase terminando. E os bons tempos de liberdade para adorarmos, para louvarmos, para nos congregarmos livremente no nome do Senhor, estão terminando. Esses tempos, diz o profeta na mensagem, a festa das trombetas, brevemente eles serão tirados de nós. E nós deixaremos de ter essa liberdade que temos agora para nos congregarmos e adorarmos ao Senhor. Eles estarão trabalhando sob a inspiração maligna para impedir que todas as pessoas consideradas não denominacionais, todos os movimentos que não forem denominacionais, todos os movimentos que mostrarem qualquer contrariedade ao sistema denominacional, ao sistema religioso que rege o mundo, eles serão considerados hereges e suas liberdades serão tiradas. Porque o verdadeiro engano que Satanás traria ao mundo seria em nome de Deus. Ele não daria conta de enganar. Ele pode fazer alguma brincadeira, como surgiu no Nordeste um tempo desse, a chamada Igreja do Diabo. O líder daquele movimento se chamava José Luiz. Ele só se apresentava diante do povo vestido de uma capa preta, sobre uma roupa vermelha, uma blusa vermelha e uma capa preta por cima. O seu cajado era um garfo de 3 dentes. O alicerce, o formato do alicerce da sua igreja era o formato de um caixão de defunto. Eles conseguiram, pela engenharia, fazer aquilo, enlarguecendo as paredes e fechando de forma que formasse o equilíbrio da parede, ao terminar em cima, para fazer o teto, para a fachada na frente. Quem passasse e visse a fachada da igreja também era a forma de um caixão, em pé. E eles o apelidaram de Papa do Diabo. Pregava abertamente que o diabo era tão bom ou melhor do que Jesus. E que no dia do juízo eterno
é que ia ser decidida, que ia ser o vale tudo para se saber quem sairia ganhando, quem seria o vencedor, quem seria o rei do universo. E apareciam algumas pessoas com cara de quem não tinha o que fazer, seguindo aquele movimento. Aí ficou patente aquilo que o profeta disse, que todo e qualquer tipo de movimento que alguém se levantar com alguma inspiração, porque não resta dúvida que aquilo teve uma inspiração. Eu não sei se ele se inspirou, foi nos filhos do sacerdote Eli, que usavam um garfo de 3 dentes, justamente para tirar alimento na panela onde a carne da oferta estava sendo cozida para distribuir para o povo. E eles batiam com o garfo de 3 dentes, e tudo que o garfo espetava naquele golpe lá, ele botava aquilo nas costas e carregava. O resto ficava lá na panela. Mas a ideia do sistema denominacional já vem desde o Velho Testamento, desde o começo do mundo. Dizem alguns historiadores que eles queriam colocar, não era uma trindade, era uma quaternidade. Eles queriam colocar Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. E não deu certo. Porque eles só acharam na Bíblia, só no único lugar, em Mateus 28, 19, as 3 palavras juntas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha mãe. Mas ele se empenhou no seu trabalho com tanta força que o profeta chegou a mostrar que eles prestam maior adoração a Maria do que a Jesus. Não conseguiram colocar a mãe na divindade, mas fizeram dela divina. Que coisa triste, né? Mas vamos ficar de pé para nós lermos. Eu não me recordava do irmão Maico só ouvindo o nome. Eu já ouvi nos encontros regionais nossos, mas só ouvindo o nome eu não me recordava. Agora que eu o vendo foi que eu me recordei. E quando o primeiro campo fora de Belém que foi entregue ao pastor Filogônio, foi a região de Capitão Poço e de Paragominas, fui eu que o estabeleci ali. Estive em Belém, o levei comigo, lá na cidade de Capitão Poço, na congregação de Ourém, e lá em Paragominas, e o estabeleci ali. Hoje, em Paragominas, tem outro, em Capitão Poço também tem outro obreiro. Mas é amigo pessoal meu. Eu não sou tão velho assim, igual eu pareço, não, mas só no ministério eu já fiz agora, dia 22 de abril, 34 anos. Deu num domingo e eu disse para minha esposa que no domingo à noite eu ia lembrar os irmãos que naquele dia 22 de abril eu estaria fazendo 34 anos que fui ordenado ao ministério. Mas eu me esqueci. Passou em branco, eu não falei. Se eu me lembrar depois, eu falo. Vocês vão me perdoar, eu não sei se vocês já terminaram o primeiro volume de adoção. Aí, lá na igreja de Altamira, nós já lemos todo e vamos começar no segundo. Aí, essa série que nós tivemos no encontro agora, que foi um negócio muito marcante para nós. E eu vou pegar alguns parágrafos nessa segunda parte, porém isso não impede que depois os irmãos leiam até terminar, né? Ou, se não começaram ainda, começar do começo. Já estão aonde, irmãos? Já pegaram o segundo volume? Não. Confronto de Efésios com Josué. Não pegou essas ainda não, mas tudo bem. Então, vou pegar alguns parágrafos do volume 2, Manifestação dos Filhos de Deus,
Mas depois vocês vão ter a programação normal de vocês de leitura das 5 mensagens. Se não veio em letra, porque quando eu fui pegar para deixar com cada dirigente de culto um conjunto de 1 a 5, e não tinha mais, já tinha esgotado o estoque. Aí vão ter que puxar da internet para lerem seguidamente. Começar com a número 1, que é o confronto de Efésios com Josué. A 2 é a manifestação dos filhos de Deus. Depois vem mistérios predestinados de sua vontade, posição no corpo de Cristo, e a última, que é a 5ª, é a ele ouvir. Muito boa essa série, que deixa a gente mais consciente do que é ser um filho de Deus, como se comporta um filho, que não é a força humana que vai fazer aquilo, é Deus. Tudo é Ele, para Ele, por Ele e para Ele. É Romanos capítulo 8, versículo 21. Eu vou começar no verso 18. E vou ler até o 23, mas o irmão Branham afirmou essa mensagem no verso 21. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vontade, sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também gememos, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu disse o verso 21, mas não é o 21. 21 fala dos filhos de Deus, mas o profeta se afirmou no 19. Deus, nós temos, irmãos, a mensagem, e acabamos de ler na Bíblia Sagrada. O profeta disse que foi a coisa mais poderosa, a arma mais potente, a coisa mais segura em que o Senhor protegeria os seus filhos, é a sua palavra. A ponto do Senhor Jesus afirmar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque ainda que passe os céus e a terra, a palavra permanece. Desde o Velho Testamento vem esta afirmação. Seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Portanto, ajuda-nos com temor e tremor no nosso coração, quando nos aproximamos da Tua palavra. Sabemos que estamos nos aproximando da verdade, da santa verdade, que permanece para sempre. Oramos e te damos graças, esperando e crendo e confiando que o Senhor, com esta palavra,
nos alimentará, nos fortificará. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Começando no parágrafo 85 desta mensagem, Adoção 2, Manifestação dos Filhos de Deus, o profeta começa dizendo assim: agora, vocês, irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como, no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, Ele mesmo? Se Jesus pudesse tomar outra pessoa e a fizesse ir e morrer para remir estas pessoas aqui, ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus pode alguma vez fazer isso. Ele mesmo tomaria o lugar. E se tornou carne para que ele pudesse provar das dores da morte, para tirar o aguilhão e a morte de nós, para que pudéssemos ser remidos por si próprio. É por isto que ele será adorado, tão adorado. Jesus era um homem. Claro que ele era. Ele era um homem, H-O-M-E-M, nascido da Virgem Maria. Pelo Espírito que estava nele, era Deus sem medida. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era Jeová Jireh, ele era Jeová Rafa, ele era Jeová Manassés, ele era Jeová, nosso escudo, nosso broquel, nosso curador. Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele foi o primeiro e o último. Ele era o que há de vir, a raiz e rebentos de Davi, a estrela da manhã. Ele foi tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a morte sempre teve um ferrão que ferrou as pessoas. O diabo diz: eu te peguei, porque você me deu ouvidos. Eu te ferroarei, te colocarei na sepultura. Aquele sangue derramado não pode te ajudar. Aquilo é simplesmente sangue animal. Porém, Deus em sua sabedoria, sabia que lá haveria um cordeiro que viria, morto desde a fundação do mundo. Sim, Senhor. E ele esperou por aquele tempo, pela plenitude do tempo que viria. Quando o irmão Brana cita a frase aqui, como se o diabo estivesse falando: você me deu ouvidos e eu te peguei, te ferroarei, te porei na sepultura. Me lembrei daquele encontro com o irmão Brana, que um rapaz vendedor de seguro funerário chegou para ele e disse: irmão Brana, quero te vender um seguro. Disse: eu já tenho seguro. Tem? Eu não sabia que você já tinha, senão não tinha vindo vender seguro para você. Com qual companhia você está? Disse: com a da vida eterna. Aleluia. A vida eterna? Creio que não conheço essa companhia. Como é ela? Onde é? Como funciona? Ele disse: Jesus é meu. A ficha dele caiu. Disse: irmão Brana, agora eu entendo. Isso é muito bom. Mas isso não coloca o teu corpo de carne e osso, quando cair, não coloca na sepultura. Ele disse: mas isso me tira de lá.
Aleluias. Eu não estou preocupado em ir para a sepultura, estou preocupado em sair de lá. É nisso que eu estou ocupado. Mas um dia, quando este cordeiro veio, este homem, Satanás foi até mesmo enganado. Ele olhou ao redor, ele disse: se tu és o Filho de Deus, faça isto. Se tu és o Filho de Deus, faça um milagre e deixe-me ver-te. Deixe-me te ver fazê-lo. Eu amarrarei um trapo ao redor de sua face e te ferirei. Se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Eu não creio que tu és o sujeito. Se tu és, diga-nos agora. Diga-nos exatamente como tu és. Vem? Tudo desta maneira. Diga-nos quem tu és. Quem és tu? Ele não abriu a sua boca. Ele puxou o pano de sobre os seus olhos, então. Ele olhou ao redor para os discípulos e disse: eu poderia falar com meu Pai, e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Deus não ouviu aquilo. Você sabe, se tu és. Aquele não é ele. Ora, veja-o sangrando. Alguns de seus soldados vão até lá e cospem em sua face. Cuspiam, escarneciam dele, arrancavam mãos cheias de barba de sua face. Diziam, não é ele. Ora, aquele não é ele. Eu colocarei o meu ferrão nele, rapaz. Eu levarei lá em cima. Eu te apanhei agora. Quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, Deus meu. Aquele era o homem. Por que me desamparaste? No jardim do Getsêmani, a unção o deixou, vocês sabem. Ele teve que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador. Você sabia disto. Não os seus pecados. Não os seus pecados, mas os meus pecados e os teus. Foi aí que aquele amor entrou. Como ele tomou o meu. Aleluia. Como tomou o meu. E lá estava ele. Ele não podia abrir sua boca. Eles simplesmente disseram: você sabe, eu creio que aquele era somente um homem comum. Ele não foi nascido de uma virgem, pois eu coloquei o meu aguilhão nele. E aqui vem ele. Lance seu ferrão nele. Mas aquela era a hora errada. Então ele estava com o seu ferrão arrancado. O diabo foi enganado. Se ele soubesse que cravando o ferrão dele em Jesus Cristo, ele ia ficar desarmado, ele tinha deixado Jesus passar e continuado com o ferrãozinho dele para ferrar os nascidos em pecado pela via sexual. Mas não, ele não acreditou. Ele fez tudo para provar ao povo que Jesus não era nascido da Virgem. Não era o Emanuel. Não era Deus com os homens. Mas aquela era a hora errada. Então ele estava com o seu ferrão arrancado. Ele não pode ferroar mais desde então. Ele deixou o seu ferrão lá dentro. Levantou no terceiro dia e disse: eu sou aquele que estava morto. E está vivo outra vez, e vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, Senhor. Ele falhou em ver quem era aquele. E porque eu vivo, vós também vivereis. E isto não apareceu ainda. Certo dia, 3 ou 4 dias após aquilo, depois que ele havia subido ao Pai, havia voltado
Então alguns disseram, ele deve ser um fantasma, deve ser algum fantasmagórico, algo fantasmagórico a respeito deste sujeito. E quando você viu, você teve uma visão. Não, ele era o verdadeiro Jesus. Você vê o que a mente carnal é capaz de inventar? Teve um escritor, no início do cristianismo, que ele escreveu, aliás, e durante as perseguições e tudo, que o povo que seguia o homem chamado Jesus eram canibais. Ele assistiu um culto em que os crentes diz que estavam comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus Cristo. Um culto de ceia, com certeza foi. Mas que barbaridade! Como é que um ser humano tem... Só pode ser um diabo andando em dois pés. Para dizer que um culto de ceia dos cristãos era canibalismo. Estavam comendo carne e bebendo sangue de um homem que tinha morrido. Não, ele era o verdadeiro Jesus. Tomé disse, deixe-me ver suas mãos e tudo mais, e eu lhe direi se é ele. Ele disse, aqui estou. Disse, tem você algum peixe e pão lá? Traga-me um sanduíche. E eles lhe trouxeram um sanduíche, e ele se colocou ali de pé, e o comeu. Disse, agora come um espírito, como eu acabei de comer? Tem um espírito carne e ossos como eu tenho? Vem, ele disse, eu sou ele, eu sou aquele. E Paulo disse, não apareceu exatamente com o tipo de corpo que teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele. O quê? Já teve ele alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele, é um pronome pessoal outra vez, ele foi ao inferno e pregou as almas que estavam aprisionadas. Como ele desceu lá e como ele fez isto? Ele possuía o sentido do tato, ele possuía o sentido da audição, ele possuía o sentido da fala. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que vi aqueles glorificados outra noite. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Então, quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção, porque Davi, o profeta, anteviu isto. Não deixarei sua alma no inferno, nem mesmo deixarei que o meu santo veja a corrupção. Minha carne descansará na esperança, porque ele não deixaria minha alma no inferno, nem deixará que o meu santo veja a corrupção. E em 72 horas, antes que a corrupção pudesse chegar, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou outra vez, e no mortal foi colocado a imortalidade. E ele se pôs de pé e comeu, e ele nos disse que ele era um homem. Aleluias. Ei, glória a Deus. Na visão além da cortina do tempo, o Senhor disse para o irmão Branham que aquelas pessoas naquele corpo, eles nem comiam, nem bebiam, nem dormiam, nem se cansavam. Era tudo tão perfeito que eles nem ficavam cansados de estar ali. Não precisavam descansar. Eles estavam no descanso. Aleluia. Mas algum dia, na ressurreição, eles regressariam ao corpo. É verdade. Aí no corpo, agora glorificado, o profeta citou 3 corpos.
corpo mortal, corpo celestial, que é no qual nós habitaremos enquanto o nosso está lá na tumba, e corpo glorificado, a maneira que esse vai levantar. Eu estava estudando sobre isso e vi uma coisa tão maravilhosa. O corpo de Jesus não podia apodrecer como o de Lázaro para poder ser chamado de volta, não. Porque a palavra já tinha dito que ele não veria a corrupção. Não ia apodrecer. E aquele corpo não veio do pó da terra. Você veja como a palavra encaixa tão perfeito que um corpo que não veio do pó da terra, foi formado pela palavra, pelo assim diz o Senhor, ele não tinha que voltar para o pó e aumentar alguma coisa aqui. É verdade. Se Deus tivesse feito um corpo, apesar de ser semelhante ao do pó, fosse de pó, como fez para Adão, para Jesus Cristo, aí teria que ter tirado o pó, ficar a vaga lá no pó, quando o corpo de Jesus apodrecesse, voltasse para o pó, completava os átomos, as coisas que estavam faltando no pó. Mas se Jesus não veio do pó, se o corpo dele apodrecesse e fosse botado no pó, ia ficar sobrando pó em algum lugar. Então não podia apodrecer. A palavra é tão perfeita, tão eterna, que não tinha como o corpo de Jesus apodrecer e voltar para o pó. E aquele sacrifício foi feito justamente para que esses corpos que Deus tinha projetado de fazer do jeito dele, tomado o pó da terra, iria ficar faltando pó? Não ia ficar faltando pó, porque todo o corpo que ele tomou do pó da terra, fez seus projetos, já fez baseado no que esse corpo ia falhar, se corromper, morrer, envelhecer, morrer, voltar para o pó, e o pó ficaria completo de novo. É verdade. Até o dia que Deus determinasse levantar cada um desses corpos nos moldes da sua vontade, aí não vai ficar faltando nada na nova terra. Não vai ficar faltando um pedacinho de terra, porque tem um corpo de pó sentado lá nas bodas do cordeiro. Não cabe. Não cabe, porque a palavra é perfeita. A nova terra não vai ter nenhum mar. Que tal? É desta maneira que o veremos, irmão Evans. É aí quando ele assentará no trono de Davi. Aleluia! É aí agora quando subiremos e desceremos. Eu farei uma viagem com você através das montanhas por 1 milhão de anos. Vem. Somente em poucos dias, somente em poucos minutos, nós atravessaremos lá e nos assentaremos ao redor. Agora que nós vamos começar o nosso assunto, a manifestação dos filhos de Deus. Está sendo esperada com tanta expectação. Porque a ardente expectação, não é simplesmente expectação. Ardente expectação. Vou dar alguns exemplos. Quando a pessoa está na expectação de pegar dinheiro, e aquela expectação se torna ardente expectação de conseguir um dinheiro, seja o que for, ele é capaz de assaltar, de matar alguém para tomar algum valor que a pessoa tem. Agora, imagine quando isso vai para o lado certo. Ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando o irmão Branham terminou de ler este versículo, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, começa no 28, parágrafo 28. Com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? Ser conhecida. Todo mundo,
os maometanos de longe. Eles estão esperando por isto. Em todo o poder, em todos os lugares, eles estão esperando por isto. Onde estão estas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso. Tivemos trovões e relâmpagos. Tivemos óleo e sangue. Tivemos todos os tipos de coisa. Mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si e saiu e disse: aqui estou eu, Senhor. Vem. Agora esta criação está gemendo e esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Agora, Paulo irá primeiramente colocar a igreja exatamente onde ela pertence. Agora, somente para conseguir a base, vamos ler outra vez. Agora, passando para o parágrafo 42, vamos ler o 42 e o 43. Algumas pessoas dizem: bem, por que Deus simplesmente não parou isto no princípio? Ele é um estúpido de coração cruel, disse Joy Levis, aquele que condenou, ou Jack Coy, veio e disse: ele é simplesmente um bruto de coração cruel. Não existe tal coisa como Deus. Se houvesse tal coisa, ele seria simplesmente o chamou de todos os tipos de nome, vê? Mas é simplesmente porque ele pode ter muito conhecimento aqui em cima, mas não tem nada aqui embaixo. Agora, isso é aí onde está, vê? Esta palavra diz aqui, e ele a esconde. E estes mistérios têm sido escondidos agora, recordem. A Bíblia disse desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para mostrá-los à igreja. Oh, que coisa! Nós também estamos esperando. Há momentos que você crê que a manifestação genuína de um filho de Deus será aperfeiçoada na sua própria vida. Porque você crê que desde que foi chamado, entre milhões de pessoas chamadas para crer na Bíblia, você foi chamado para crer na mensagem que a Bíblia traz para o último dia, você já está crendo que foi Deus que começou em ti esta boa obra. Porque milhares e milhares de humanos gostariam de ver o que você viu. É verdade. A manifestação do Filho do Homem nos últimos dias, através do ministério de um verdadeiro profeta, que trouxe um ministério tríplice, profeta, anjo e revelador, com capacidade para profetizar, trazendo a incumbência de revelar os mistérios que ainda estavam escondidos e manifestar, revelar o ministério do Filho do Homem para a igreja da sétima era. Oh, que coisa gloriosa! Quantos milhões de pessoas que creem na Bíblia. Se eles soubessem que tinha a forma dos olhos serem abertos para ver o que nós vemos. Não é para todos. Jesus chegou a dizer para os seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Quantos milhões de pessoas havia naqueles dias e ninguém pôde ver que Jesus era o Cristo. Só aqueles que estavam predestinados para aquilo. Quando ele fez o sinal do Messias perante os doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles disseram: ele é Beelzebul, príncipe dos demônios. Está atuando nele, trabalhando nele, fazendo essas coisas tudo.
Um crente que não teve coragem de acreditar no que a maioria dos crentes incrédulos disseram, foi ter com ele, falar pessoalmente com ele, e disse: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uma mulher, que o profeta disse que aqui em cima, no conhecimento dela, ela era a pessoa mais perdida do que um cego no meio de um tiroteio. Mas lá dentro havia a semente predestinada. Jesus se assentou na boca daquele poço, na circunferência da boca do poço, sentou sobre a cobertura da boca do poço e esperou. Mandou os discípulos comprar alguma coisa de comer lá na vila. Enquanto ele estava sozinho, sentado lá, veio uma mulher samaritana. Vasilha de tirar água e levar de volta. Com certeza que a vasilha já tinha cordinha para lançar lá embaixo, puxar. Porque se lá tivesse a vasilha de tirar pública e já com a corda, ela não teria dito para Jesus: o poço é fundo e tu não tem com que tirar. Ela trouxe já a ferramenta de tirar a água e de levar de volta. Quando ele chegou, ela disse: mulher, me dá de beber. Dá um pouco de água. Será que ele estava com sede mesmo? Muita sede. O profeta diz que ele conversou com ela para entrar em contato com o espírito dela. É verdade. Ela disse: eu vejo que você é um judeu, e você já devia ter visto que eu sou uma mulher samaritana. Como é que você está me pedindo de beber? Falando comigo. Sim, mulher. Se tu soubesse quem é que está te pedindo água, o quadro ia virar. Você que ia pedir água. E eu ia te dar um tipo de água que você nunca mais teria sede. Até aí nada. Ela disse: ei, mas o poço é fundo, e você não tem que tirar água. Ou você é maior do que nosso pai Jacó, que cavou o poço. Pode conseguir água sem cavar um poço, sem precisar tirar desse que está cavado aí. Você não entendeu, não? Quem beber dessa água aí, volta a ter sede. Amanhã você vai ter que vir buscar água de novo. Quem beber da água que eu der, não terá sede. Vai se fazer uma fonte dentro dele. Uma água que eu beba e não preciso mais voltar aqui para pegar água. Quero dessa. Vai lá chamar teu marido. O profeta de Jesus já tinha visto onde estava o problema dela. Vai lá chamar teu marido. Ela disse: mas eu não tenho marido. Sim, eu sei porque você não tem. Porque já teve 5 e agora está vivendo com um homem que não é teu marido. Vejo que tu és profeta. Olha que diferença. É verdade. Porque eram bem-aventurados os olhos que podiam ver aquilo. É verdade. Eram bem-aventurados os ouvidos que podiam ouvir. E a capacidade que Deus deu naqueles ouvidos na mente para discernir o que estava ouvindo. Quando ele disse: quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E as pessoas começaram a se escandalizar. E você vai dar a carne dele para nós comer, o sangue para beber, viraram as costas e se foram. Ele disse: vocês também não querem ir? Quando Pedro disse: para quem iremos nós? Na tua boca estão as palavras de vida eterna. Aleluia. Vocês viram só? Bem-aventurados os olhos que viram e os ouvidos que ouviram. Pedro discerniu que não tinha para quem recorrer naquela hora, porque as palavras de vida eterna estavam em Jesus. Que coisa maravilhosa.
Parágrafo 51. O que você pensa do escritor deste livro que ouviu e viu onde isto seria manifesto nos últimos dias? Esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus, para se levantarem nos últimos dias, com o poder do Espírito Santo no final da era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-los. Que coisa! Tem tanta coisa aqui. Que bom seria se nós pudéssemos pegar o livro todo logo e todo o assunto. E o mais grave do assunto é que se nós gastássemos 2 horas lendo toda a mensagem, depois nós teríamos que gastar mais 22 para dar um breve comentário sobre o assunto. 2 com 22 daria quanto? Então, amanhã, por essas horas, nós estaremos aqui concluindo o destaque, o comentário sobre a mensagem. E não se esgotaria. Depois, no futuro, voltar a pegar essa mesma mensagem, você vai encontrar coisas novas aí. Assunto para continuar. Um dia desse, uma pessoa me disse, você não é uma boa pessoa. Você não foi no seminário, você não fez teologia, você não é um doutor em divindade, você não... Só faltou dizer assim, você não é nada. Mas tem algo em você. Quando você está contando as histórias da Bíblia Sagrada, há um negócio que desce e aquela história fica viva como se você estivesse ouvindo ela. Pode contar histórias da Bíblia, de José com os irmãos dele, de Jacó lá no vale, da jacosada que ele deu no sogro, deu no irmão dele, da conversão dele. Todo ponto da Bíblia que você pegar um trecho da história da Bíblia, basta contar do jeito que ela está escrita lá, e já serve, já dá. Eu falei, pense na unção que caiu sobre Paulo enquanto ele estava contando da jornada de Israel. Saiu pelo Egito e passou pelo deserto e veio para a terra prometida e passou por Davi e levantou-se em Jesus Cristo. Aí passou para eles que a esperança dos gentios estava em Cristo e de todo vivente que já habitou na terra, começando com os judeus, terminando com os gentios. Quando terminou, os judeus ficaram, já está escrito, né? Não é uma novidade, o que ele falou não é novidade, está escrito na Bíblia. Mas a notícia correu ligeiro pela rua, que havia 2 pregadores de fora que estavam naquela pequena cidade, que trouxeram um negócio tão bom que foi pena que terminou logo. Na hora que Paulo despediu a audiência lá fora, e despediu-se dos judeus e vai saindo, os gentios se aproximaram dele e disseram assim, vocês vão estar aqui sábado de novo? Sim. No próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui. Ele disse, se vocês derem conta de repetir essas mesmas palavras, não precisa falar mais nada, que possam ser ditas as mesmas palavras que foram ditas hoje. Já dá. Então, por aí é que nós tiramos o que é que eles sentiram, os gentios, quando Paulo estava tentando mostrar Deus em Cristo para os judeus, o que é que os gentios pegaram? Eles queriam ouvir de novo. Eles gostaram tanto daquilo que queriam ouvir, se possível, as mesmas coisas. Então, aí está. É isto que dá o mesmo prazer que dá em quem está falando das histórias. Um padre, uma vez, ele era advogado.
E eu trabalhava na seção judiciária da Justiça Federal no estado de Goiás. Chegou lá para olhar, chamava-se Nilo, doutor Nilo. Chegou lá, aí alguém soprou no meu ouvido que o doutor Nilo era um padre. E lá no serviço, muito eu ainda era um evangelista, lá na igreja, no tabernáculo, e eles me chamavam de pastor, mas era zombando de mim. Ei, pastor, quando eles queriam mandar uma ironiazinha para cima de mim, eles me chamavam de pastor. Em 79, nós fomos fazer um curso pelo serviço em Belo Horizonte. Aí um rapaz que fez um apanhado geral da semana de curso, na crônica que ele escreveu lá, um resumo da semana de curso, ele colocou assim: o pastor de Goiás chegou aqui, ficou uma semana fazendo curso e não pregou nada para ninguém. Falei, oxa, que boa lição que esse incrédulo passou de mim, porque eu tinha que ter pedido pelo menos uns 5 minutinhos para dizer alguma coisa para aqueles colegas de curso, e não fiz. E fui repreendido no final do curso. O pastor de Goiás chegou aqui, faz uma semana de curso junto com os outros, não pregou nada para ninguém. Pronto. O rapaz se chamava Carlos Henrique, o que fez essa crítica. Tá bom. Mas o doutor Nilo, lá no balcão, sei, você é pastor? Eu falei, não, senhor. Sou apenas um evangelista. Ah, um evangelista, um pregador do evangelho. Você é daqueles que pregam para as pessoas ou é um contador de historinhas da Bíblia? Doutor, por que você está me fazendo essa pergunta? Porque Jesus foi um contador de história da Bíblia. Ele pregava citando as Escrituras. Ele disse, pois eu tenho capacidade de pregar um sermão de 2 horas sem usar um sequer versículo da Escritura. Além de padre do curso de teologia, ele era advogado. Diz ele que era formado na ciência de Deus e na ciência dos homens, na ciência do direito. Eu falei, pois você pode pregar seu sermão de 2 horas para aqueles que param para te escutar, sem falar da Bíblia Sagrada, mas eu prefiro falar do que está escrito na Bíblia. Eu continuarei sendo um contador de histórias da Bíblia. Graças a Deus por isso. Mas agora vamos fechar o nosso assunto. Toda criatura, toda a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O profeta disse nessa mensagem que o pecador não peca. Quem peca é o crente. O pecador já é um pecador. Eu não marquei, mas eu acho que eu posso encontrar isso para vocês em algum lugar que bem rapidamente vocês tenham mais um pouco de paciência comigo. Só para me ver se eu encontro aqui bem rapidamente. Porque é bom quando a gente se lembra das coisas. E deixe-me ver aqui no parágrafo 104 e 105. Eu tenho que voltar à adoção, mas eu quero parar em pecados aqui por 1 minuto. Pecados. Você já observou isto? Você sabe que Deus não condena um pecador por pecar? Ele o condena por ser um pecador. Se um pecador fuma um cigarro, ele não o condena por isto. Ele é um pecador, de qualquer maneira. Vê? Vê? Ele não tem nenhum pecado. O pecador não.
Ele é simplesmente um pecador. Vê? Ele não tem nenhum pecado. Mas você tem pecado, você que é cristão. Você observe aí que ele está falando com a igreja. Conserve-o corretamente. Vem. Perdão de pecados. P-E-C-A-D-O-S. Nós cometemos pecado. Porém, o pecador é simplesmente um pecador. Deus não o esquece. Agora você diz, bem, ele saiu por aí e atirou em um homem. O que irá você fazer a respeito disto? Isto não é problema meu. Eu não sou um reformador. Eu sou um pregador. A lei tomará conta daquilo. Eles que são os reformadores. Eles são, bem, digamos, ele cometeu adultério. Aquilo está com a lei. Aquilo está entre ele e a lei. Eu não sou um reformador. Eu não reformo as pessoas. Eu as quero convertidas. Eu sou um pregador. O meu dever é levá-lo para Deus. Se ele pecou, isso é problema dele. Ele é um pecador. Deus o condenará em um nível mais alto. Para começar, ele é um pecador. Para começar, ele está condenado. Ele nem mesmo chegou ainda à primeira base. Ele está aqui, ele é um pecador. Para começar, ele não tem nenhum pecado. Ele é um pecador. Eu li o 104 e o 105. Agora vocês veem a dificuldade daqueles que receberam a mensagem e creem que está em cima da hora da manifestação desses filhos de Deus. E eu não estou apenas olhando para um lado e para outro, aonde manifestará, aonde levantará alguém um filho de Deus. Se eu ignorar que essa manifestação de um filho de Deus tem que estar na minha própria vida, os outros vão e eu fico. Eu quero para mim a manifestação de um filho de Deus. O que é dolorido saber que a terra, a natureza, toda a criatura está gemendo, esperando a manifestação desses filhos. Nosso corpo foi feito do pó da terra. O primeiro. O segundo, no qual habitaremos, quando o nosso estiver na tumba, nós habitaremos no segundo corpo, que não é do pó da terra. Por isso não precisa comer alimentos que são tirados do pó. O terceiro é o corpo que foi feito do pó da terra, transformado, posto em estado glorificado. Transformado do mortal para imortal. Vivificado. Aleluias. É tão tremendo isso aí, que nós nos apuramos, porque quando acontece uma manifestação de inclinação errada, desse corpo que veio por vontade errada, de homem e de mulher, apenas por permissão divina, quando vem uma inclinação errada sobre esse corpo, aí a teofania, o Espírito de Deus que cobra o nosso espírito, anima nós para nos aprumar, nos consertar daquilo e seguir em frente. E o diabo, que quer colocar a teofania dele, que não vai para a sepultura, mas vai para o lago de fogo, dentro do humano, chega e está aí, você não é nada. Você não está com nada. Lá na igreja você é um santo, uma santa, mas e lá fora? Ele já tem conseguido até fazer com que moças crentes da mensagem, mulheres casadas crentes da mensagem, tenham 2 seções de roupa no guarda-roupa. Uma para ir para a igreja, a outra para ir trabalhar, para sair na rua. Quando o pastor daquela pessoa é um mercenário, ele faz conta que tem envio, tadinho. Oh,
Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mentira. Verdade. A afirmação de Satanás para Eva é que ela podia comer do fruto que Deus disse que não era para comer e ia ficar tudo bem. Ela está fazendo um negócio que está errado, como é que vai ficar tudo bem? Quando um verdadeiro pastor, que não é um mercenário, encontra a irmã naquela condição, ele dá vontade de caçar um canto, se esconder e oferecer uma oração e pelo menos 2 gotas de lágrima por aquela alma. É verdade. Aonde está a manifestação dos filhos e das filhas de Deus? Nós acreditamos que os piores incrédulos que já deu nesse planeta são aqueles que ouvirem a mensagem da hora e quiserem arranjar um negócio mais importante do que a mensagem para as pessoas. É verdade. Mas os genuínos filhos de Deus se manifestarão exatamente com esta mensagem. Sim, Senhor. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas o Deus que pode fala a sua palavra comigo. E se eu me aplico a obedecer esta palavra, Ele me sela com o seu Espírito. Aleluia. A palavra vem primeiro para te gerar. Você nascer de novo e reconhecer que é um filho de Deus. Além de ser filho do seu pai e da sua mãe, você é um filho de Deus. Verdade. E você vai perseverar nessa palavra até que a adoção se cumpra na sua vida. É verdade. Porque não é suficiente o conhecimento de que você é filho de Deus. É verdade. O filho pródigo também era um filho do pai dele, mas estava lá no estiqueiro, vendo os porcos comer bolota e enchendo a boca de água. Verdade. Mas alguma coisa dentro da sua alma estalou quando disse: Aleluia. os empregados do meu pai têm comida. Verdade. Imagine eu que sou filho, se eu estivesse lá. Oh, Estaria aqui olhando o porco comer bolota com a boca tão boa e a minha enchendo de água, pensando num prato de boia. Largo tudo já e volto para a casa de meu pai. Sem ser digno nem de ser chamado mais de filho. Mas ainda era filho. aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. O homem fez um banquete. Mandou matar um novilho cevado. Quando viu de longe, lá vem um maltrapilho. Deve ser um pedinte. Mas nós temos de sobra. Quando ele chegar aqui, a gente dá alguma coisa para ele. Ele foi avisado pelo atalaia, pelo vigia que estava aproximando alguém. Quando ele conheceu que era o filho, ele não esperou ele chegar no terreiro. Ele correu para encontrá-lo. Foi batendo os olhos nele. Cadê as roupas boas que ele saiu vestido? Cadê o anel, o brasão da família que estava na sua mão? Cadê os sapatos bons que ele saiu calçado? Traga um melhor vestido rapidamente. Traga um anel, ponham no dedo. Traga um calçado, ponham nos pés. Alguém mate o novilho cevado e vamos fazer uma festa. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Não precisa me tratar como um filho. Se me tratares como eu sei como o Senhor trata os teus trabalhadores, os teus empregados, para mim é tudo, depois de tudo que eu passei. O profeta de Deus disse: eu, um pecador, salvo por sua graça, quero ser um empregado na sua casa, pelo menos para sacudir o pó do tapete da porta. Será suficiente para mim. Quando Moza, aquele escravo convertido, estava morrendo, ele disse que ele teve uma visão e um anjo apareceu com um manto e uma coroa e disse: Moza, um manto para você e uma coroa para a sua cabeça, pelo trabalho que você fez entre os seus irmãos. Ele disse: eu não quero manto, não quero coroa. E o que você deseja, Moza? Ele disse: eu desejo que arranjem um lugar para mim de onde eu possa olhar para ele.
de onde eu possa ficar vendo a Ele, é suficiente. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Nós queremos ao menos isso. Os filhos, filhos de Deus. Eu sou um dos tais. Glória. Eu não creio nesse um que quando acontece alguma coisa errada ele vira bicho, não. Eu não me glorio dessa pessoa. Responde mal para o marido, fala coisa agressiva para a esposa às vezes. De um desse, de uma dessa, não me glorio. Mas o apóstolo Paulo diz que se gloriava de um que amava tanto a palavra de Deus. Chegou a desejar partir, sair logo daqui e encontrar-se logo com Ele. Isso é melhor, muito melhor. Mas se ainda tiver algum trabalho para fazer, ainda tiver algum fruto do trabalho evangelístico para ser colhido, então que eu fique. Deus nosso, ajuda-nos. Quando ouvimos as Tuas palavras, sentimos arder nosso coração. Como a expectação da criatura é ardente e emite um gemido, esperando a manifestação dos Teus filhos. Nenhum homem, por mais que saiba falar sabiamente, tem o poder da eloquência na sua voz. E pode sair na rua gritando, sou filho de Deus, tive perdido nisso, naquilo, mas agora sou filho de Deus, sou filho de Deus. Isso não faz um filho de Deus. Isso não está manifestando a ele como um filho de Deus. Porém, aquela vida quieta, sossegada, mansa, que está sempre pronta para ouvir e obedecer a cálida voz do Espírito Santo. Estes é que são os filhos de Deus. Portanto, tenha misericórdia de nós. Cuide de nós. Manifeste em cada um de nós as virtudes, as qualidades, as expressões, as manifestações de Teus filhos. Oramos te dando graças no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe mais um ao outro. E cremos que para começar mais cedo e terminar mais cedo, ou seja, para terminar mais cedo, temos que começar mais cedo, né? Podemos iniciar às 6 horas com o programa de rádio e 6h30 já estaremos dando início ao culto com Santa Ceia. Amém? Deus abençoe.